Olá, pessoal. Eu sou a professora Camille, espero que estejam todos bem. Eu vim hoje explicar para vocês a apostila de atividade de estratégia remota da semana de 9 de junho até 15 de junho, dos terceiros anos A, B e C. Nós temos aqui o quadro com o cronograma das atividades. Então, na terça-feira nós temos português e EMAI. Na quarta-feira, português e matemática. Quinta-feira, matemática e história. Sexta-feira, geografia, ciências e arte. E na segunda-feira, empreendedorismo, educação física, inglês e outra atividade do EMAI. Temos também aqui o quadro com as instruções de como a gente vai realizar essas atividades do EMAI dessa semana. E já iniciamos aqui com português na terça-feira, com uma leitura e interpretação de uma fábula árabe, um textinho bem pequenininho, vocês vão ler e responder essas 4 perguntinhas sobre essa fábula. Logo abaixo nós temos um quadro e aí a gente começa as atividades de ortografia e gramática. Então, nós temos um quadro com algumas palavrinhas que foram retiradas do texto e vocês precisam separar as sílabas dessas palavras aí do quadro. Logo em seguida, nós temos 2 frases em que vocês precisam reescrever, separando as palavrinhas. Então, a frase não tem nenhum espaço, as palavrinhas não tem nenhum espaço entre elas, e vocês vão reescrever nessas linhas aqui abaixo, deixando espaço entre uma palavrinha e outra. Ainda na terça-feira, nós temos os substantivos masculino e feminino. Então, nós temos aqui a explicação. E vocês vão precisar separar esses substantivos que estão aqui, vocês vão separá-los em substantivo masculino. Então, substantivos masculinos vocês vão colocar nesse quadro, nesse lado do quadro, nessa coluna, e os substantivos femininos nessa outra coluna aqui, tá? Esses aqui são os substantivos que vocês precisam separar. E como vocês vão saber quais são substantivos masculinos e quais são substantivos femininos? Então, a gente tem a dica aqui em cima. Antes dos substantivos masculinos, nós usamos nós usamos aqui, ó, os, uns. Então, nós usamos esses artigos antes dos substantivos masculinos, igual o exemplo aqui. O dinheiro, os meninos, um avião, uns botões. Já nos substantivos femininos, nós usamos os artigos a, as, uma, umas. E aí temos mais um exemplo. A mamãe, as meninas, uma blusa, umas bolsas. Então, seguindo essa dica aqui, vai ficar bem fácil de vocês conseguirem separar os substantivos aqui no quadro. Um pouquinho mais abaixo, nós temos um outro quadro com essas 3 colunas, onde nós temos palavrinhas que estão incompletas, e vocês vão completar essas palavrinhas usando a letra L ou a letra U, certo? Leiam as palavrinhas com atenção e aí vocês vão conseguir descobrir se a gente completa as palavras com L ou com U. E no final dessa página, nós temos 2 perguntinhas aqui. A primeira perguntinha é a seguinte: que tipo de histórias você gosta de ler? Então, a gente tem as opções e vocês podem marcar mais de uma opção, tá bom? E depois essa outra perguntinha. Na sua casa, todos gostam de ler? Quem costuma ler com você ou para você? Vocês vão usar essas 2 linhas para responder essa perguntinha.
E na quarta-feira, nós temos uma reescrita. Então, vocês vão se lembrar de alguma história que vocês gostem muito, que já tenham lido um livro sobre essa história, ou alguém da família de vocês já contou, ou até mesmo se vocês já ouviram de alguma professora lá na escola, tá? Lembrem dessa história e vocês vão usar essas linhas aqui embaixo para escrever essa história. Não se esqueçam de colocar o nome da história, então a gente sempre começa com o título, não se esqueçam do nome dos personagens, nem o local, ou seja, onde se passa essa história, em que tempo acontece, tá bom? Não se esqueçam também que toda a história tem o começo, o meio e o fim, e não se esqueçam de caprichar bastante na letra.